porque eu estava tentando já o suicídio, a minha mãe não sabia mais para quem recorrer. Nós vamos aqui a mais uma história de superação por meio da fé da Liana. A Liana que chegou aqui na nossa Universal numa situação muito difícil. Liana, hoje tudo bem, né? Hoje sim. Mas quem era a Liana antes de conhecer essa fé, antes de ser curada da depressão? Você tinha depressão, né? Isso. Quem era você antes? Fala pra gente. Eu era tomada pela depressão, dominada pelos pensamentos, maus pensamentos. Pensamentos de até tirar minha própria vida chegaram e eu atendia. Eu atendia também os meus sentimentos. Então, em forma de depressão, eu cheguei a não me higienizar mais. Chegou uma fase em que eu cortei o meu cabelo no auge da minha depressão, onde eu cortei o meu cabelo que eu não queria mais, eu não via valor para mim. E eu estava revoltada, eu estava magoada, eu estava tão triste. Tinha quantos anos nessa época? Estava com 15 anos. 15 anos, Liana? Com 15 anos eu saí de casa para entrar num relacionamento achando que seria também suficiente. Mas os seus pais percebiam que você sentia isso, estava com esse problema ou não? Eu tentei falar, eu tentei pedir ajuda. Não é à toa que alguns parentes viam quanto que eu era entristecida já desde criança. Eu me lembro da minha avó falar para minha mãe, olha, dá uma atenção para a Liana. Porque a Liana, ela é uma menina que ela obedece, ela vai te ouvir. Mas aquilo se tornou proporções maiores, porque eu não via paz na minha casa, eu não via atenção, eu não via carinho. E nessa situação, eu ameaçava todo mundo, eu agredia, eu não era só melancólica, eu não só estava chorando nessa fase. Chegou uma fase em que eu estava agredindo todo mundo. Inclusive quem eu achava que fosse contra mim. Um apontar de dedos era o suficiente para me machucar. Um apontar do dedo, literalmente. Quer dizer, quem olhava para você via uma pessoa extremamente problemática, né? Sim, sim. Eu não conseguia aceitar uma opinião que fosse contra a minha. Porque eu estava tentando já o suicídio, a minha mãe não sabia mais para quem recorrer. Então, o que ela fazia? Era eu e minha filha bebê. Eu ia para a casa de amigos da família, eu ia para a casa de familiares e ficava em revezamento naquela semana. Porque se minha mãe não conseguia dar conta, tinha uma rede, digamos, uma rede de apoio. Entendi. Para não me deixarem só. Então, humanamente falando, você era um caso perdido, então. Sim. E como que você conheceu a fé? Como que você chegou aqui? Foi com um convite que eu recebi para participar de uma reunião. Então, um amigo te convidou. Isso. E ali você deu início. Como é que foi esse processo quando você chegou aqui? Eu fui acompanhada, eu fui orientada. E a palavra foi quando eu comecei a praticar. Foi que então houve resultado. Porque enquanto eu cheguei e fiquei só vindo, e não fazia, e não aprendia, e não me reconhecia, não aceitava a palavra para mim, enquanto isso não mudou. Porque não é mágica, né? Não. Mas o que aconteceu foi, ali eu comecei a ter paz, eu vi resultado. A palavra também ia contra o que eu pensava, mas eu comecei a aceitar e ver que ela era boa para mim. A palavra veio de encontro também ao que eu precisava, que era a paz. E o Senhor Jesus, veio preencher. Porque eu fui enxergar o valor nele, do sacrifício que ele fez por mim. Eu vim enxergar ele. Foi então que uma ocasião, numa reunião, a palavra não só falou comigo apenas o que estava escrito, mas o próprio Deus falou comigo. Me mostrou que eu não estava certa. Me mostrou onde eu estava errando. Que não bastava eu estar frequentante. Que não bastava eu estar seguindo um padrão. Mas eu tinha que ser e fazer o que estava ali, escrito. Também não me preocupar com as ansiedades, também não estar vivendo do passado.
não ficar dependente. Quer dizer, você foi aprendendo, né, a usar a fé, porque é o que a gente mais fala aqui, Liana. Não é religião, não é ser crente, não é ser evangélico. É uma fé prática na palavra de Deus. Sim. E você é testemunha de que quando a gente ouve, pratica a palavra, a libertação, a transformação vem. Isso. E aí foi quando também, obedecendo, e aí eu enxerguei assim, o que eu precisava consertar, fui consertar. E aí até o relacionamento no meio disso tudo, eu era casada, mas se desfez. Mas mesmo assim, o Senhor veio com algo que eu superior a tudo, que foi o Espírito dele. E com o Espírito Santo, eu já não me sinto só. Como é que foi o seu dia dessa experiência, desse encontro, desse batismo que você teve com o Espírito Santo? Na ocasião, eu tinha ainda uma filha criança, bem criança, e ela tinha adoecido, mas eu estava fazendo propósitos em função disso. Estava interessada e queria receber o Espírito Santo. Então, na ocasião, eu podia ter ficado em casa, mas foi um domingo em que eu abri mão e troquei. Eu disse, eu não vou para a reunião agora, meu esposo foi, naquela reunião, naquela hora, eu fui em outro horário, para revezar. Mas eu deixei minha filha de lado e deixei para ir em encontro dele. E ele me deu a oportunidade de recebê-lo com uma paz que eu não tinha antes, quer dizer, que eu não tinha antes. Então, alegria de verdade, superior a qualquer outra, superior ao meu casamento que eu tive, superior à minha filha. Alegria e paz estão presentes desde aquele dia. Quem é a Liana hoje, depois que recebeu o Espírito Santo? Eu já não sou mais carente, os maus pensamentos não estão mais me dominando. Eu posso dizer que eu tenho tudo o que eu preciso, porque eu tenho o Espírito Santo. Tudo o que eu preciso, eu recorro a Ele. Eu não preciso mais que no meu trabalho eu me preocupe com incertezas do meu trabalho. Tenho a minha filha para cuidar, confio a Ele. Tudo eu confio a Ele, porque Ele vem me sustentando em tudo. Ele é a certeza que eu preciso. Por isso me traz paz. Por isso me traz alegria. Amém. Qual o recado que você dá para Eliane, para essa pessoa que está nos assistindo agora? Existe sim jeito, existe solução. E o Senhor, Ele quer isso, Ele quer ser pai. Ele quer cuidar de mim. E do jeito que Ele cuida de mim, que Ele me enxergou, Ele também Ele enxerga, às vezes, o vazio que você está aí. A dor que você está aí sentindo. Ele sabe dos seus pensamentos e do seu mais íntimo, do seu coração. Ele quer ser seu pai, cuidar de você, mas para isso você precisa ser o filho que chama por ele, o filho que pede para que ele cuide, o filho que conta com ele.